Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Camila e no vídeo de hoje eu trago a parte 2 da avaliação inicial. Um modelo para deficiência intelectual leve e um outro para deficiência intelectual severa ou grave. Então vamos direto ao assunto. A avaliação inicial é o anexo 1 da instrução de SEGEB de 14 de janeiro de 2015, tá? Eu tirei as informações pessoais, nome do aluno, endereço, telefone, nome da escola, tá? Para deixar mais objetivo esse vídeo e vamos direto às habilidades que a gente precisa avaliar. Então, no item 9, motivo do encaminhamento para avaliação. No caso de um aluno com deficiência intelectual leve, apresentou defasagem escolar associada ao relatório médico de retardo mental leve CID-tal, que é o CID-10F70. No caso de um aluno com DI grave, apresentou um laudo médico com retardo mental grave CID-10F72. Aqui pode ter moderado, moderado com menção de comportamental, com isso, com aquilo. A gente tem que especificar que tem essa nomenclatura, o retardo mental, né, leve, moderado, grave, com ou não alguma menção de comportamento, de aprendizagem, tá? O que vier no laudo a gente tem que especificar para esse motivo do encaminhamento, certo? Então no item 1, o histórico do aluno, descrição das características, a expectativa da família, esse modelo aqui para DI leve. Então, no ambiente familiar, fulano é agitado de poucas amizades, segundo a mãe, né? Essa avaliação foi feita, a anamnese, com a família. Normalmente vai ou o pai ou a mãe, mas muito provável serão as mães, né? A expectativa da responsável é prioritariamente o desenvolvimento da leitura e da escrita, pois a todo instante alega que os irmãos do fulano já sabem ler faz muito tempo. Algumas famílias não vão responder a todas as nossas perguntas, só que a gente tem que tentar completar esse documento, deixar o mais completo aí possível. Então, por exemplo, relacionamento com a família e grupos. Nesse caso, a família não falou, só disse que ele é agitado de poucas amizades. Mas não especificou como que ele é dentro de casa, como se ele sai pra rua, nem todas as mães vão falar, né? Então, no caso do DI grave, o pai já foi mais, né, aberto. Então, segundo o responsável, fulano é sociável e afetivo, apresenta retardo mental grave, necessita de atendimento educacional especializado extensivo, tá? Faz uso de medicamentos para minimizar a agressividade, que pode estar associada à frustração pela falta de comunicação verbal expressiva. Esse caso é de um aluno que não fala, né, ele só sinaliza. Então o pai já falou que ele tem essa agressividade, toma medicamento, então tudo isso eu vou discorrer no documento. A família é composta pelo pai, o filho, a madrasta, uma irmã biológica, 3 irmãos de criação, filhos da madrasta. Entretanto, o pai se coloca como o único responsável pelo aluno. O pai ou a mãe, a gente tem que, né, descrever. A expectativa do responsável é que o seu filho se desenvolva, porém, sabe que este atendimento será pautado em habilidades e estímulos, né, funcionais, não somente os acadêmicos. Então, no caso de um aluno com deficiência intelectual grave, a gente tem que pontuar deixar muito claro para os pais que o objetivo da sala de recursos não é a alfabetização, não é a leitura, escrita e matemática. A gente tem que ver todas as habilidades prévias, né, que vem antes da criança conseguir escrever o nome, escrever as letras do alfabeto. Então tem alunos que a gente precisa incluir um currículo funcional, né, para eles saber as atividades de vida diária, saber se vestir, saber tomar banho, ter um pouco de autonomia antes de pensar aí na alfabetização dessa criança, tá? No item 2, relacionamento do aluno na escola. Onde está matriculado? Professores e colegas. Então, no caso do DI leve, esse aluno é da minha própria escola, então foi mais fácil a comunicação com os professores, né? Então, na escola possui alguns amigos, mas tem dificuldade de comunicação. Quando encontra uma barreira, tende a retrair-se. Os docentes afirmam que o referido aluno não dá trabalho e fica sempre com os colegas no fundo da sala. Esse é o caso de um aluno que os professores não sabiam nem quem ele era ali na turma, porque ele sempre fica quietinho, sentado no fundo da sala,
ele tem vergonha de dizer que não sabe fazer alguma atividade, então ele se fecha. E aí a gente coloca também essas informações aí no relatório, na avaliação inicial. Relacionamento do aluno na escola, um aluno com DI grave. Até o presente momento, o aluno aguarda cuidador e o transporte especial para frequentar a sala de aula regular. Então eu trouxe essa informação porque é assim que acontece aqui no estado de São Paulo. A gente tem uma dificuldade muito grande de trazer cuidador. Muitos alunos têm no laudo, têm na orientação médica para ter o cuidador, para ter o transporte especial, e infelizmente não demora muito tempo para conseguir. Então, o caso desse aluno que tem uma deficiência intelectual severa, grave, ele ainda está sem o cuidador e sem o transporte. Essa é a nossa realidade aqui no estado de São Paulo, tá? Relacionamento com o grupo social. Caso de DI leve, é tranquilo, sem ocorrências, de acordo com a família. Então, nesse grupo social, a gente se refere a todos os âmbitos, né? Tanto em igrejas, em parques, shopping, onde a criança vai, aquele aluno vai, essas habilidades de interação social, de comunicação ali, precisam ser avaliadas. Mas, segundo a família, tranquilo, sem nenhuma ocorrência. Ele se comunica, tá? É um aluno de 14 anos. Relacionamento com o grupo social, DI grave. Fulano é sociável, sempre cumprimenta todos, faz sinal de tchau, joia e fica muito próximo do pai ou dos irmãos. Então não dá para avaliar como que ele vai se comunicar num supermercado, num parque, num cinema, em algum espaço público, né? Porque ele tá sempre juntinho do pai, juntinho dos irmãos. Então é um pouquinho mais séria a situação, né? A interação do aluno com o professor especializado em situação de avaliação. Essa daqui é uma das partes mais importantes desse documento. É como o aluno chega para você. Tudo bem que alguns alunos vão demorar mais tempo para se mostrar, né? Isso é natural, mas ali a partir do segundo, terceiro atendimento o aluno já consegue se comunicar melhor. Esse caso de DI leve, esse aluno ele se fechou, então ele quase não falou comigo, né? Mas olha só o que eu anotei. Em avaliação inicial se mostrou passivo, entretanto receptivo. Aguardou os comandos sem questionar e só respondia às perguntas feitas. Chegou na sala muito quieto, sentou-se, nada questionou. Observou somente aquilo que estava à sua frente, mas sem nenhum comentário. Quando estimulado, informou que sabe ler e escrever. Realizou uma leitura diagnóstica, interpretação oral. Dentre diversas opções, escolheu um jogo de dominó e conseguiu jogar com a avaliadora. No caso, a professora, eu, né? De acordo com as regras comuns, ele conseguiu jogar esse jogo de dominó. Então ele vai sempre para o que é mais comum, que é um jogo de dominó, ao invés de um jogo de tabuleiro, alguma coisa mais complexa, né? Que ele já sabe, então fica mais fácil. Falou muito pouco nos 3 encontros de avaliação, respondia comandos dados minuciosamente e conseguiu realizar operações de adição e subtração simples com recursos lúdicos. Então foram poucas atividades que esse aluno fez porque ele é muito tímido, agora nem tanto, né? Mas ele era muito tímido no começo dos atendimentos. Então a gente discorre exatamente o que aconteceu. Como vocês sabem, eu já informei, eu sou psicopedagoga, então a minha avaliação ela é muito parecida com a IOCA, que é a entrevista operativa centrada na aprendizagem, né? Minha primeira avaliação, meu primeiro contato com a criança, eu coloco os materiais pedagógicos, né? Lápis, caneta, folha, giz, livrinhos, joguinhos, para que o aluno tenha essa autonomia de escolher o que ele quer, e aí eu vou a partir daí começar a avaliar, tá? Essas habilidades. No caso do DI grave, severo, ao chegar na escola, não quis sair de perto do pai. Sendo assim, o responsável o acompanhou até a sala e fulano não o deixou sair da mesma, né? Somente quando foi levado para a cantina para se alimentar. O pai saiu sem dar tchau. Do jeitinho que aconteceu, a gente escreve, né? Fulano comeu e se mostrou receptivo a partir deste momento. Após a alimentação, subiu para a sala apoiando-se na professora. Aí já percebe que o aluno tem uma dificuldade motora, né, psicomotora, ainda preciso avaliar, né? Sentou-se em uma cadeira aleatória, ele entrou na sala e sentou.
Pegou uma caneta num pote, uma folha que estava sobre a mesa e fez um desenho espiral em toda a folha, sem esboçar nenhuma comunicação. Em seguida, a professora lhe entregou um lápis, questionando se ele identificaria a cor selecionada. A resposta foi azul, mas a cor era amarelo. Em seguida, iniciou uma brincadeira com as cores, demonstrando interesse. Seguindo, a avaliadora mostrou um jogo de memória de animais e questionou cada uma das peças. O aluno esboçou conhecer a figura do leão e ele rosnou. E um cachorro com um breve latido. Para finalizar, com o apoio de letras móveis, foi possível verificar que o aluno consegue identificar a letra A. É bem extenso? É, mas eu preciso saber como que esse aluno chega, o que ele sabe, o que ele mostra. Então, é uma das partes mais importantes, como a interação do aluno, né, nesse período de avaliação. A avaliação que eu faço, dependendo da criança, eu já falei antes para vocês, ela pode ser em um atendimento, se for uma criança hiperativa, porque é tudo muito rápido, então eu já tenho um roteiro das atividades. Eu tenho um roteiro de atividades para alunos adolescentes, maduros, e tenho um roteiro de atividades para crianças, né, até os 10, 11 anos, que a comunicação tem que ser diferenciada, né? Então, esse roteiro eu já tenho, então eu já me preparo. Se a criança é hiperativa, eu sei que a avaliação vai ser feita num atendimento só. E aí no segundo eu só vou confirmar algumas informações que ficarem, né, ainda para avaliar, mas é muito rápido. No caso de alunos com DI, deficiência intelectual mais retraídos, ou com uma deficiência intelectual severa, eu faço essa avaliação aí em até 4 atendimentos, tá? Então, a avaliação pelo professor especializado é o item 3. Então, comunicação. No caso do DI leve, expressa a compreensão de falas, comandos e questionamentos. Clareza e coerência na comunicação simples, tá? Então, as informações para esse aluno, elas precisam ser minuciosas e objetivas. Então, é isso, ponto. É aquilo, ponto. Sem ficar delongando muito os enunciados, as propostas, né? No caso do DI grave, apresenta comunicação gestual simples, com sinal de tchau, para comer, né? Básico, né? Comer e tchau. Para ir ao banheiro, apoia a mão sobre a calça. Sorri a todo momento, o que torna difícil identificar quando compreende algum comando. Quando a criança sorri, a gente não sabe se ele está entendendo ou se ele está apenas sorrindo. Então, essa avaliação ela precisa de um tempo maior para conseguir conhecer a criança e saber o que ela está interpretando, sentindo ali naquele momento. Autocuidado. No caso do DI leve, possui total independência e autonomia no autocuidado. Essa informação é simples e objetiva, né? Quando a família já vem, a gente já consegue questionar se toma banho sozinho, se usa o banheiro, se ele se limpa. Aí quando a criança vem, a gente já vê se ela tá ali higienizada, se vai ao banheiro, se lava as mãos, se alimenta direitinho. No caso do DI grave, necessita de orientação e supervisão para realizar todas as tarefas de autocuidado, conta sempre com a colaboração do pai em casa. Na escola, na sala de recursos, como a maioria de vocês sabem, o aluno não tem direito ao cuidador nesse período de sala de recursos, até porque é muito pouco tempo. Então, quem tem que auxiliar na higiene, na hora da alimentação, somos nós, professores, né? Mas se tiver algum cuidador ali na escola que possa auxiliar, é melhor ainda. Vida no lar. DI leve. Não realiza, no caso desse aluno, tá? Não realiza atividades domésticas segundo a mãe. É desorganizado e precisa de supervisão nos momentos da alimentação para não exagerar. Então, o aluno ele não tem rotina e muitos pais também não têm paciência para colocar essa rotina, explicar como é que faz. Muitas vezes, no caso de deficiência intelectual, a gente tem que explicar várias e várias vezes, de formas diferentes, e a família não tem essa paciência. Então tá aí, a gente tem que trabalhar com a família, né? Mãe, explica, pode ser que ele não esteja entendendo da maneira que a senhora está explicando, né? Tenta mudar a forma como ensina para ele, ou explicar mais vezes, relembrar, colocar uma rotina, nem que seja na geladeira, né? Para ele conseguir se organizar. E não simplesmente a mãe ou o pai vão lá e fazem tudo por ele. Então não é legal isso, né?
E no caso da alimentação, ele precisa desse cuidado para não exagerar. No caso do DI grave, mais uma vez, necessita de orientação e supervisão para realizar todas as tarefas de vida diária. É um caso mais severo, realmente, né? Então precisa de muito mais cuidado e a informação é pontual. Habilidades sociais. DI leve. Estabelece boas relações com familiares e com seus pares, né? Alunos, colegas de escola, os amiguinhos. Não possui postura de liderança nem autocrítica esse aluno, né, que tem 14 anos. Ele é muito retraído. Então, ele se faz alguma atividade, ele não percebe o erro e quando ele percebe, ele não tem muito interesse em corrigir, ou é que tem aluno que diz, ai meu Deus, eu errei. Ai não, agora eu vou ter que apagar e faz uma cena, né? Então ele tem autocrítica. No caso desse, não. E não tem postura de liderança também. Ele tá sempre ali aguardando os comandos minuciosamente. DI grave. Convive em harmonia com familiares, grupo social e estranhos. Não possui posição crítica e de autodefesa. Se mantém passivo e aguarda comandos. Isso é natural, né? E o esperado para um aluno com deficiência intelectual grave. Desempenho na comunidade. Dispõe de boa instrução, DI leve, né? Dispõe de boa instrução familiar, mas não faz parte de grupos além da família e escola. Tento sempre mostrar para as mães que as atividades como esporte, música, são assim de grande valia para o desenvolvimento dessas crianças. Eu tenho uma aluna com síndrome de Down que ela faz balé e ela desenvolve maravilhosamente bem a comunicação, a interação social, ela já chega num ambiente, quando ela escuta uma música ela já começa a querer dançar o balé, então ela se desenvolveu e a postura dela melhorou bastante, né? Não só a postura corporal, mas a postura de se colocar, né, nos ambientes e se comunicar com as pessoas, é muito válida, então é importante participar, né, da comunidade, de esportes, de práticas assim, diferentes da vida diária, do que é rotineiro, de ir para a escola e para casa, né? No caso do DI grave, não é possível medir seu desempenho diante dos seus comprometimentos cognitivos. Então, se a criança, esse desempenho na comunidade, é saber se ele conhece como que funciona a igreja, como que funciona serviços de atendimento ao público, como polícia, bombeiro, né? Se ele faz parte de algum grupo, como dança, esporte. Então, nesse caso, não dá pra gente avaliar e a gente coloca isso no relatório sim. Eu não tenho condições de avaliar, então tá aí. Não é possível medir seu desempenho, tá? Independência na locomoção. DI leve. Locomoção para distâncias próximas à escola e supermercado sem nenhuma supervisão. Ele consegue ir ao mercado, a mãe já dá o dinheiro certinho, ele vai, faz a compra e volta para casa. Em maiores trajetos, somente acompanhado da família, do pai, da mãe, do irmão, consegue fazer o trajeto, né, supervisionado. E DI grave, não possui independência para o seu deslocamento, consequentemente depende de terceiros, né? Normalmente nos casos de DI grave, severa, o laudo já vem com a informação de que necessita de outrem para a subsistência. Então, também essa informação é taxativa, tá? Saúde e segurança. DI leve. Goza de boa saúde, ótimo acompanhamento familiar nessa questão da saúde. Demonstre cuidado com o outro e consigo. Simples, né? No caso da DI grave, não possui consciência de saúde e segurança. Ele não toma medicamento sozinho. Se o portão da escola estiver aberto, ele vai sair. Em casa também é a mesma coisa, né? Viu algum barulho, já corre para ver o que é, mas sem noção, né, de que pode atravessar a rua, como fazer isso. Em consequência, não possui consciência de saúde e segurança em consequência de sua dificuldade de compreensão. Necessita de supervisão a todo momento. Essa fala, no caso da deficiência intelectual grave, ela é repetitiva, mas a gente tem que colocar essa informação sempre, tá? Habilidades acadêmicas. Então, interesse, atenção, concentração, compreensão e atendimento a ordens, qualidade da atividade desempenhada. DI leve. Demonstre interesse em concentração em todas as atividades propostas. Entretanto, a qualidade é defasada. Então, esse aluno quietinho, tímido, ele se interessa por tudo que der.
como eu disse, ele tem uma postura passiva. Então tudo que der ele se interessa e consegue manter a concentração. Mas a qualidade não é o que a gente espera, né? Porque ele tem aí essa timidez que vai atrapalhar. Enquanto a gente não conseguir soltar isso, né? Que na avaliação inicial ainda é difícil de fazer essa intervenção, esse é o relatório dele, tá? Depois, no final do ano, quando eu conseguir fazer um trabalho com esse aluno, né, no caso já fiz, então ele já desenvolveu bastante essa questão da timidez, então agora eu já consigo avaliar como uma criança que já consegue se colocar, um adolescente que já consegue se colocar melhor, né, fazer as atividades, não ser tão passivo. Então, compreensão de comandos simples e tem, né, a compreensão de comandos simples e complexos, dados de forma objetiva e minuciosa. Tá? Tem que ser muito detalhado. No caso do DI grave, o tempo de foco é curto, sendo que qualquer movimento externo lhe tira a atenção. Interesse se desenvolve quando em atividades lúdicas e muitas vezes voltada para alimentos. Então, eu dou um folhetinho de supermercado para recortar, para identificar o que é, para estimular a linguagem, a fala, ele se interessa bastante, mas qualquer outra atividade ele dispersa rapidinho. Compreende comandos e linguagens simplificadas. Então, comer, tá na hora de ir embora. Então é muito simples, muito básico, né? Ainda nas habilidades acadêmicas, habilidades sensórias motoras. Então, imagem corporal, esquema, equilíbrio corporal, percepção e memória visual, percepção e memória auditiva, gustativa, tátil, orientação temporal, orientação espacial e habilidade motora. No caso do aluno com deficiência intelectual leve, ele não possui dificuldades nas habilidades sensório-motoras. Então, no documento, eu deixo todas essas habilidades juntas, sensório-motoras, e escrevo ao final: não possui dificuldades nas habilidades sensório-motoras. Resolvida a questão. Quando o aluno tem uma dificuldade em esquema corporal, aí eu vou colocar esquema corporal empobrecido, necessita desenvolver. Então, todas as informações que forem necessárias, né? Se a criança não tem uma percepção e memória visual, também vou colocar. Mas no caso desse aluno, ele não tem essas dificuldades, tá? Já no DI grave, imagem corporal, esquema e equilíbrio. Identifica algumas partes do seu corpo, como nariz, barriga, mãos. O equilíbrio é comprometido, sempre aguarda apoio para locomover-se. Então aqui eu já separei as habilidades, né? E cada uma eu vou discorrer. Percepção e memória visual. Boa, identifica animais e objetos. Ótimo, então eu trabalhei com um jogo da memória, então ele conseguiu identificar, ele viu o desenho e sinalizava, ou o animal, o leão, dava aquele latidinho do cachorro. Percepção e memória auditiva, então ele tem boa percepção, porém, memória auditiva quando diálogos simples e rotineiros, como alimentação e ir embora. Percepção gustativa, tátil e olfativa. Então a gustativa é boa, prefere sempre a sobremesa do que o alimento. Isso mesmo, consegui avaliar ali antes de subir para a sala de aula para fazer a avaliação inicial, né? Pouca orientação temporal e espacial, né? Pouquíssima. Então ele sabe que tem que acordar e que daqui a pouco vai comer. O pai já me trouxe essa informação, né? Sabe que à noite tem que dormir, então ele já faz o sinal, né? E a orientação espacial também é simples, né? Então ele sabe onde estão os objetos ali na mesa, mas não tem a noção do entorno. Então chega, já observa a sala, vê o que tem diferente. Isso é um exercício diário. Habilidade motora considerável, embora tenha apreensão muito forte do lápis. Então ele segura, quase rasga a folha algumas vezes, né? Então precisa ser trabalhada essa habilidade motora. DI leve, né? Aqui, pensamento lógico, expressão criativa, linguagem, comunicação escrita. DI leve. Bom pensamento lógico para atividades simples e boa expressão criativa. Então ele faz desenhos, né? Desenha muito bem. Encontre-se em nível silábico alfabético, embora tenha pouca compreensão da leitura para a escrita, da escrita para a leitura, né? E coesão baixa. Então coesão e coerência fica defasado aí para esse aluno. No caso do DI grave, pensamento lógico é simplificado.
Expressão criativa, faz o mesmo traço em espiral em toda folha ou lousa. Então ele vai para a lousa, vai para alguma atividade ali na mesa, até mesmo com uma areia colorida, é sempre mesmo movimento repetitivo, né? Linguagem e comunicação escrita. Encontra-se em nível pré-silábico, né? Mas ele reconhece a letra A, que não é uma letra do nome dele, mas ele reconhece. Então, já dá pra ver que ele foi trabalhado aí anteriormente. Então, aqui nas habilidades de matemática, tá? Dê e leve. Identifica numerais, associa, possui compreensão de quantidades e raciocínio lógico matemático simplificado. Não interpreta situações problemas em operações... não interpreta situações problemas. Em operações de adição, leva tempo para concluir, embora consiga realizar contando nos dedos. Tá? Esse aluno já não faz mais isso, hoje em dia ele trabalha com palitinhos ou já no raciocínio mental. Então já teve uma evolução aí. No caso do DI leve, DI grave, essas habilidades matemáticas, ele não reconhece os numerais apresentados nem quantidades. Desconhece as operações matemáticas. Então, se ele não consegue ver, não tem um raciocínio lógico matemático, conhecimento de numerais, se identifica, nomeia, associa, então o restante certeza que já estará comprometido, né? Fazer uma operação adição, subtração, óbvio que ainda não vai conseguir enquanto não tiver aí o conhecimento prévio, né, básico da matemática. Lazer, manifestação de preferência por alguma atividade, se ele reconhece regras de jogos, brincadeiras, danças, tudo. Dei leve, gosta de jogos diversos, televisão, videogame, futebol, né? Todos eles praticamente gostam. Compreende as regras de jogos simples como dominó, jogo da memória. Para jogos elaborados, o raciocínio estratégico é comprometido. Então, tem que trabalhar muito mais esse raciocínio estratégico, não somente nos jogos, mas também ali nas atividades pedagógicas, né, de leitura, de escrita. O raciocínio lógico tem que ser estratégico, tem que ser trabalhado. DI grave, tem maior interesse em atividades lúdicas, gosta de passear com a família. Em jogos, realiza apenas movimentos repetitivos, sem lógica determinada. Então, para montar um jogo é sempre um movimento repetitivo, não tem ali um pensamento do que ele vai montar, né? Um pensamento prévio, vou montar um carrinho, não, ainda não possui esse pensamento. E aí, considerando a avaliação pedagógica realizada e a definição, né, da deficiência intelectual, conclui-se que o aluno apresenta comprometimento nas seguintes habilidades do comportamento adaptativo. DI leve. Ele tem dificuldade nas habilidades acadêmicas funcionais, que aí a gente especifica mais pra frente. E nas habilidades sociais, né, por ser muito tímido. Essa avaliação inicial de um aluno com DI leve foi feita no começo do ano passado. E ele já tem um grande avanço. Então, mais pra frente, nos próximos vídeos, vou falar sobre o plano de atendimento individual e também quero mostrar um relatório descritivo que eu faço no final do ano, para vocês verem a diferença de como o aluno começa e como ele sai da aula. E aí, no caso do DI grave, ele possui, né, comprometimento em todas as habilidades do comportamento adaptativo, em que pese dificuldades na comunicação simples e gestual, no autocuidado, sendo necessária orientação, na vida no lar, nas habilidades sociais, no desempenho na comunidade, dependência na locomoção, saúde e segurança, habilidades acadêmicas funcionais, lazer e no trabalho também, que compete aí a deficiência intelectual, né? No com DI grave tem esse comprometimento em todas. E aí, condutas a serem seguidas, como a gente faz orientação, descrever as habilidades que o aluno possui com base no roteiro de avaliação inicial. Deverão constar as habilidades que o aluno precisa desenvolver, caso seja necessário encaminhamento para atendimento pedagógico. Indicar quantas vezes por semana e quantas horas o aluno irá frequentar. Cada um desses itens a gente discorre, mas aqui eu coloquei corrido, tá? Então, no caso do DI leve, possui habilidade escritora em nível silábico alfabético, habilidade leitora simples,
compreensão simples de adição, clareza na comunicação. E aí ele necessita desenvolver habilidades acadêmicas funcionais. Então o atendimento será realizado em conjunto com outro aluno, com o objetivo de proporcionar aprendizagem produtiva, significativa. Uma vez por semana, em 3 horários seguidos, nas sextas-feiras, das 15 horas e 30 minutos às 18 horas, tá? São aulas de 50 minutos, como é na sala regular. Então a gente coloca o horário certinho de que horas o aluno começa e termina. No caso da deficiência intelectual grave, fulano identifica a letra A, né, as habilidades que ele já possui. Tem boa percepção visual, é afetivo e possui comunicação gestual simples. Faz-se necessário desenvolver habilidades na comunicação oral e gestual, habilidade sensório-motora, noção espacial que deve proporcionar melhor desenvolvimento da vida diária. Em acordo com a família e seus acompanhamentos médicos, o atendimento será realizado às sextas-feiras em 3 horários seguidos, das 7 horas às 9 horas e 30 minutos, em grupo, com o objetivo de proporcionar atividades de comunicação e de interação aí social. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, parte 3 da avaliação inicial, eu deixo para vocês um planejamento aí das habilidades acadêmicas, como que eu faço essa avaliação. Tá? Então eu tenho um modelinho para alunos que já são alfabetizados, que já têm uma noção maior, uma compreensão maior, os adolescentes geralmente, e tem um modelo para alunos não alfabetizados, que são hiperativos ou que são muito crianças ainda. Então aguardo vocês no próximo. Um beijo, tchau, tchau!